Olá a todos, nós estamos aqui hoje dando início ao nosso programa Ciência, Tecnologia e Sociedade. Hoje é a estreia do nosso programa. Esse programa ele tem por objetivo conectar os nossos estudantes de pós-graduação, mestrandos e doutorandos, e as suas atividades de pesquisa, tanto com o mundo do trabalho, como também a sociedade. Então, nós estamos aqui para a primeira edição com uma mestranda nossa, convidada, que vem já a brilhantar o mês de março, né, o mês da mulher, estreando o programa Ciência, Tecnologia e Sociedade, a mestranda Ana Caroline Tartari de Freitas Bach. Ela tem formação em psicologia, especialização em obstetrícia, está realizando mestrado no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Unisul, e hoje ela vai falar um pouquinho com vocês sobre o tema da sua pesquisa, que é superdotação e maternidade, um novo olhar para a mulher-mãe neurodivergente. Ana Caroline, eu queria agradecer muito a sua presença, ter aceitado o nosso convite e deixar a palavra com você. Oi, Elaine, boa tarde, né, e para todo mundo, para vocês que estão assistindo a gente, boa noite. Estou muito feliz pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouco sobre o mundo da pesquisa, que tem um lugar especial no meu coração, e eu acho que fez falta na minha graduação poder conversar, fazer essa união mesmo, né, dos pós-graduandos aí com os graduandos. Eu acho que se a gente tivesse mais essa conversa, seria mais interessante. Eu acho que a gente poderia contribuir muito mais para o meio da ciência. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu vou aqui, posso já mostrar a minha pesquisa? Posso abrir meu Pode, fica à material? vontade. Então, eu preparei aqui para vocês o material, para que fique mais fácil de vocês conseguirem visualizar. Essa sou eu, aqui na foto, mas o tema da minha pesquisa de mestrado é superdotação e maternidade, como a Elaine falou, né, um novo olhar para a mulher-mãe neurodivergente. E eu quero falar um pouquinho para vocês. Então, primeiro, mas antes de mais nada, eu quero me apresentar, porque eu acho que essa apresentação faz com que vocês entendam como que se dá mesmo a pesquisa, né. Eu sou Ana Caroline Bach, eu sou a esposa do Rafa, que está aí na foto, do Rafael, sou mãe da Manuela, e também sou uma mulher neurodivergente. Se vocês ouvirem uma risadinha de criança de fundo, é a minha bebê, tá? Mas eu acho que explicar quem eu sou é explicar o contexto de desejo da pesquisa, né? Eu sou psicóloga, então vocês vão perceber muitas vezes que a minha troca, a minha filosofia vai muito por aí. Acho que não tem como a gente persistir por tanto tempo dentro de uma pesquisa se ela não fizer conexão com o nosso propósito de vida, com quem a gente é, com a nossa história. Então, vocês vão perceber que a escolha da minha pesquisa de mestrado, ela faz isso, né, ela faz essa conexão entre a Ana pessoa, a Ana mulher, a Ana esposa, a Ana mãe e a Ana neurodivergente. Então, eu sou psicóloga formada pela Unisul, aqui de Tubarão, sou especialista em obstetrícia e em parentalidade, e sou mestranda no PPGCS, numa pós-graduação em Ciências da Saúde, também aqui da Unisul de Tubarão. Sou bolsista pelo Sistema CAPES, eu acho que isso é importante de trazer para vocês, e é uma grande oportunidade para que a gente consiga estar aí fazendo pesquisa. Sem ela, acho que muitas pessoas não poderiam estar aí seguindo dentro do meio acadêmico, e trabalho também dentro da clínica com mulheres e suas famílias. Esse é o contexto geral da minha prática diária. E a minha linha de pesquisa é investigação de agravos crônicos à saúde. Eu não coloquei aqui, mas a minha orientadora é a professora Bettine Aisser, professora e doutora, e ela está me ajudando aí nesse processo todo durante o meu mestrado. E aí, por que superdotação e maternidade, né? Por que a união desses dois temas? Como psicóloga clínica e psicóloga obstétrica, eu já trabalhava aí faz uns 4 anos, em torno de 4 anos,
com mães gestantes, então dentro da psicologia obstétrica a gente trabalha desde o processo de tentativas de famílias, né, de casais que estão em processos de tentativas, tratamento para infertilidade, concepção, gestação, nascimento, puerpério, então esse é o contexto do meu atendimento clínico, da minha formação de especialidade como psicóloga obstétrica. Mas, ao longo desse processo, eu fui recebendo algumas mulheres que eu percebia que a sua forma de maternar estava diferente, né, elas se percebiam diferente. E aí a superdotação delas veio com alguns diagnósticos, né, a gente faz esse encaminhamento para avaliação neuropsicológica, mas sobretudo tem uma questão pessoal, né, no mesmo mês que eu descobri a minha própria gestação, eu descobri que eu também era uma mulher superdotada. E é muito curioso poder passar por esse processo, assim, sendo duplamente, assim, duplamente convocada pelo tema, porque eu sou psicóloga, então eu estaria vivendo psicóloga obstétrica, né, então eu estaria vivendo a minha maternidade dessa vez, mas também uma estudiosa da superdotação por uma necessidade clínica, mas agora me vendo superdotada, né. Então, a minha experiência pessoal me fez realmente investigar, questionar algumas questões sobre a possível experiência diferente dessa mulher mãe. E acho que toda pesquisa, pergunta de pesquisa, ela navega essa investigação. Então, vem dessa curiosidade, vem nessa necessidade do pesquisador ser curioso. Então, a minha curiosidade sobre será mesmo, né, que essa mulher, que ela é superdotada, ela vai viver uma maternidade diferente, ela vai viver uma gestação diferente, ela surgiu daí. E aí que a gente começa esse processo introdutório, né, para vocês entenderem, eu estou na fase inicial da minha pesquisa, a gente ainda não tem levantamento de dados ainda, isso vai acontecer no final do ano, então dentro do calendário proposto para pesquisa, a gente está na parte de referencial teórico, então estou buscando muita referência, lendo bastante, escrevendo muito, e passo pela primeira banca agora em junho. Então a gente está realmente nessa fase teórica, e o que eu preparei para vocês é realmente uma introdução, eu acho que é importante vocês entenderem um pouco sobre superdotação, dentro desse contexto, porque é uma área dentro da área da saúde pouco conversada, eu lembro que na minha época de faculdade, a gente teve uma disciplina e passou muito rápido, assim, acho que não teve tempo de a gente poder se aprofundar na grandeza que é a superdotação. Então eu pensei que seria uma boa oportunidade aqui de a gente poder desvendar um pouco ela, pensando no meio científico. Então eu preparei para vocês sobre o que é a superdotação, o que são as altas habilidades. Então vocês vão perceber, se vocês tiverem interesse nessa área, eu desejo que tenham, a superdotação, vocês podem encontrar ela com esses 2 temas, esses 2 nomes, superdotação e altas habilidades, tá. O que que a gente entende? Na verdade tem uma discussão entre teóricos, assim, né, porque se entende que não são só habilidades superiores que a pessoa tem, ela é neurologicamente diferente. Então, o Ministério da Saúde ele descreve que uma pessoa com altas habilidades, superdotação, são pessoas com potencial elevado. Isso em negrito mesmo a palavra potencial, né, potencial elevado em alguma área de conhecimento, podendo ser área intelectual, acadêmica, de liderança, nas artes, psicomotoras. Por que que a gente está falando de potencial elevado? Porque quando a gente está falando de superdotação, a gente está sim falando de características genéticas, né, de uma alteração de um cérebro diferente. Então, é um cérebro que vai ser mais acelerado, que pode ter essa potência realmente mais elevada em algumas áreas. Então, não necessariamente é uma pessoa gênio que a gente vê aí nas séries, que a gente sempre assiste, né, uma pessoa gênio, Einstein, como se ele fosse inteligente em tudo, né, mas não, ele vai ter uma área específica que ele vai gostar, que ele vai sentir mais interesse, que ele vai ter mais facilidade, e dentro dessa área ele vai ter um potencial acima da média da população. E ela se destaca pelas características de motivação, engajamento com a atividade e a criatividade. Então, além do potencial elevado, o superdotado, ele tem essas 3 características
dentro da sua área de interesse. Então, a gente vê uma pessoa super motivada, super engajada e com muita criatividade. Diferente das demais, então são pessoas muito intensas, acabam tendo um perfil mais intenso, né? A gente percebe que ficam horas a fio, dentro do mesmo tema, pesquisam muito sobre o mesmo tema, gostam muito, criam muito a partir de juntando temas que não parecem fazer relação, mas ele junta e consegue fazer esse processo ser criativo. A Organização Mundial da Saúde aponta que no mundo existam 5% da população sejam superdotadas. Mas aí a gente precisa entender que a superdotação, além, né, desses fatores que eu falei do potencial elevado, né, do nível de motivação e criatividade, ele considera o consciente de inteligência. Então, são pessoas que têm esse número de inteligência, o QI, igual ou superior a 130. Porém, no entanto, todavia, o que a gente tem observado cada vez mais é que só ficar firmado nesse número aí quantitativo, ele tira muitas possibilidades, né? Então, hoje, não necessariamente uma pessoa com altas habilidades, ele vai ter esse QI. Ele pode ter um QI um pouco mais abaixo, em torno de 120, né? Ou QIs muito mais acima, né? Mas ficar fixado num diagnóstico com base só no número de QI é raso, é superficial. Você pode perguntar: "Tá, Ana, mas se a pessoa tem QI 130, já é superdotada?" A gente considera que sim, né, mas a gente tem que fazer a avaliação por completo. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem características de alto potencial na área artística, não necessariamente vai apontar num teste quantitativo QI 130, mas numa avaliação qualitativa, a gente vai perceber que ela se encaixa sim num perfil de superdotação. Então, a OMS, ela faz essa estimativa considerando apenas o coeficiente de inteligência. E aí a gente tem outros autores como Joseph Renzulli, que é um dos pesquisadores mais contemporâneos aí, que estão pesquisando cada vez mais sobre superdotação. Ele considera que fator de inteligências múltiplas, né? Então, que a gente não tem só um tipo de inteligência, a gente tem mais. Então, se a gente fizer essa comparação, se a gente for considerar esses outros fatores de inteligência, esse número mundial subiria de 5 para 15%. Então, a gente está aí pegando uma fatia significativa da população de superdotados. E aí a gente entra num tópico importante dentro das altas habilidades e da superdotação, né? Porque ser superdotado não significa que essa pessoa ela tem um transtorno, ela tem uma doença ou uma deficiência, tá? Você não vai encontrar essa classificação na CID ou no DSM, por exemplo. Ela é uma neurodivergência, ou seja, ela é um funcionamento diferente. Essa mulher tem uma condição, esse homem tem uma condição, essa criança, né? Eles têm uma condição específica que faz com que a sua forma de aprendizado seja diferente. Então, por exemplo, pode ser uma criança que na escola os professores têm uma metodologia específica, mas ela não consegue aderir a essa metodologia porque ela tem um funcionamento próprio. Então, ela junta temas de matemática e filosofia e faz o seu meio específico de aprendizagem. Pode ser uma adolescente que fica lá atrás no fundo, dorme durante as aulas, fica entediado, né, porque ele de fato já aprendeu e não consegue estar ali motivado com aquela ação, motivado com aquele sistema. Pode ser um adulto dentro do trabalho que cumpre muito rápido as tarefas, que cresce de uma forma exponencial dentro do trabalho, se ele gosta, né, se ele está num trabalho que ele gosta, mas logo se entedia e já quer mudar de área de profissão. Então, pode ser aí um adulto que tem múltiplas facetas no trabalho, então já foi escrivão, já foi artista, já foi advogado, depois já muda de novo para outra área, né? Então, porque ele, de fato, ele mergulha a fundo dentro das suas áreas de interesse, mas logo perde esse desejo. Então, é uma função de neurodivergência, mas não é uma doença, não é um transtorno. Porém, se a gente está falando de uma pessoa com superdotação, por mais que ela não seja um transtorno ou doença, ela precisa sim de
de auxílio. Então, se a gente está falando de uma criança, de um adolescente, até de um adulto mesmo, seja na faculdade e tudo mais, precisa de adaptações no seu modelo de ensino, tá? Então, que a gente está falando de uma criança que está no ensino infantil, ela pode sim precisar de um professor, ela pode sim precisar de uma readaptação do sistema para que ela consiga se sentir motivada e não perca interesse, né, na aprendizagem. A identificação de superdotação, ela é feita por professores, psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos e outros profissionais que tenham experiência e especialização na área. E aí eu grifei tenham experiência porque a superdotação ainda é uma área de pouquíssimo conhecimento. Vocês viram ali no Ministério da Educação, eles liberaram a notificação do que é a superdotação em 2008. Então, a gente, se for procurar no site do Ministério da Educação, tem pouquíssimos conteúdos, todos muito antigos. Então, a atualização dos professores hoje, se a gente for procurar nas escolas, é muito difícil um professor que consiga entender o que é a superdotação, porque se faz associação, que é um diagnóstico bom. Então, que bom que é superdotado, não vai ter prejuízo nenhum, e é muito equivocada esse conhecimento. Já vou trazer melhor para vocês entenderem o porquê, né, mas, é, em tese, dá essa impressão de que essa pessoa estar acelerada é positivo, de que ser muito inteligente é positivo, entretanto, existe aí um gap, um espaço, é, nesse conceito emocional, social, que trazem prejuízos a ele. Então, ter um profissional sem experiência para fazer diagnóstico é bem equivocado, seja para deixar passar um diagnóstico, ou seja, se a pessoa não ser identificada, que é o que acontece com muitos adultos, como foi o meu, né, eu fui diagnosticada tardiamente, mas, sobretudo, para passar o feedback para essa pessoa, né, o que ela deveria fazer, como ela deveria estar vivendo a superdotação dela e viver a sua vida, de que forma ela pode ter maior qualidade. E aí também a gente precisa entender essa idealização da criança gênio que eu falei para vocês, né, e também essa associação que a superdotação está só ligada a crianças, né, a gente esquece que esse superdotado ele cresce, ele vira adolescente, ele se torna um adulto, ele se torna um idoso, né, como é um idoso superdotado. Existem pouquíssimas pesquisas dentro da área, então, isso tudo assim, mascara muito, né, esse adulto que está vivendo com a superdotação e mascara também essa criança, porque às vezes é uma criança com aptidões artísticas, aptidões dentro do esporte, por exemplo, dentro da música, e aí as professoras dizem: "Não pode ser", né, ou então a criança ela tem uma aptidão dentro da sala de aula para alguma área e não tem para outra, fala: "Não, ela é muito infantil, olha, emocionalmente essa criança duvido que ela seja superdotada, se faz birra, se berra dentro de sala de aula, né". E aí, de novo, a gente está falando de uma falta de conhecimento sobre esse perfil de ser superdotado. E aí aqui eu trouxe algumas, pouquíssimas, tá, gente, porque as características são muitas, mas para não ficar muito longo aí para vocês também, eu trouxe algumas características de uma pessoa superdotada, para que vocês entendam o caminho também da minha pesquisa, tá. Então, facilidade na resolução de problemas, uma pessoa com facilidade de aprendizado, não é só facilidade, tá, gente? A gente também está falando de velocidade de aprendizado. Um vocabulário extenso, pode apresentar excelente memória, principalmente crianças, aí a gente percebe, né? Grande capacidade de concentração e longo período de concentração, sensibilidade, alto nível de sensibilidade, e aí aqui a gente bota aí um asterisco, porque não é só sensibilidade, de pensamentos, né, é uma pessoa com sensibilidade inclusive física. O sistema límbico do superdotado está sendo muito pesquisado, porque a gente percebe isso, assim, uma pessoa com, eh, a gente tem uma definição, PAS, pessoas altamente sensíveis, então acontece muito de pessoas superdotadas terem inclusive PAS, alta sensibilidade, que é essa captação, então gustativa, auditiva, né, e é uma característica muito acentuada, muito recorrente em pessoas com superdotação, então lugares com muito barulho, né, e aí a gente está falando, se for parar para pensar, de um lugar que se aproxima com outras neurodivergências, por exemplo, o autismo, o TDAH,
né? Então, você pode perceber que outras pessoas com neurodivergências também se questionam dessas sensibilidades, né? Então, que vão num lugar com muito barulho, e isso é prejudicial, então isso causa muita irritação. Tecidos, alguns tecidos específicos não conseguem tocar, não conseguem vestir, então isso também acontece com o superdotado. E essa sensibilidade profunda de pensamento, de grande reflexão, acho que essa sensibilidade também faz essa dupla, né, então, são desde crianças, muitas vezes, que fazem altas reflexões sobre o mundo, sobre a vida, sobre o seu lugar no mundo, sobre a finitude. É um adulto que questiona muito a sua finitude, sobre as diferenças sociais, né, então que mergulha em causas sociais, inclusive. Espera aí, deixa eu tomar uma aguinha. E aí, junto com isso, um alto grau de compaixão é muito recorrente, e isso traz, pensando psicologicamente, muito prejuízo para esse superdotado, porque ele de fato se entrega à dor do outro, ele tem dificuldade de separar o que é dele e o que é do outro, então é muito, muito, muito difícil, é uma queixa recorrente. Alto grau de perfeccionismo, então ele costuma muitas vezes demorar para entregar algum conteúdo, entregar o que ele está fazendo, porque realmente ele faz com alto grau de perfeccionismo. Mais um pouquinho de água. Tem um alto grau de intensidade, esse é um perfil vital aí do superdotado. Então ele tem alta demanda, né, depois de tudo isso que eu falei para vocês, é óbvio que ele vai ser intenso, é difícil a gente desassociar, né. E sim, tem uma sensibilidade moral significativa. E aí, por que que a gente entra na maternidade, né, trazendo um pouquinho desse quê da psicologia obstétrica que eu separei para vocês entenderem um pouquinho mais. A maternidade em si, a parentalidade é um termo que a gente usa para poder descrever maternidade e paternidade, ele é um período aí do ciclo vital de vulnerabilidade psíquica. Então é onde o homem e a mulher, ele realmente é propício que ele pode passar por muitas reflexões, por muitas questionamentos da sua própria identidade, porque ele realmente vai mudar, né, ele vai começar a pensar e ser visto socialmente de uma forma diferente. E aí se a gente for pensar no conceito histórico ali, vou trazer para vocês o contexto de hoje, né, mas a mulher principalmente, a maternidade, ela vem sendo atualizada através dos séculos, a função materna vem sendo atualizada, então hoje, a mulher que a gente encontra hoje, não é mais só a mãe que cuida só do seu filho, né, se a gente for pensar lá no século XVII, por aí, então a gente tinha uma mãe ainda que zelava não só pelo seu filho, mas pela igreja, né, a gente vai percebendo sempre, uma função a mais atribuída à mulher, ao longo dos séculos. E aí hoje a gente chega no século XXI com uma mulher sobrecarregada, com múltiplas funções, então ela não é só mãe, ela é esposa, ela trabalha, ela é filha, ela faz de tudo, um pouco, e ela acredita que deve entregar 100% em tudo, mas entretanto, se começa a ter um questionamento relevante, que é a individualidade dessa mulher, porque se foi atribuído tantas características para as mulheres ao longo dos séculos, que no século XXI, agora começa a se questionar: "E a minha individualidade? E eu como mulher? Quem sou eu como mulher? Da onde eu venho? O que eu quero fazer com a minha individualidade depois da maternidade?", né. Não quero ser apenas mãe, não quero ser apenas a esposa de. Então, esse processo da maternidade casa muito, né, se a gente for pensar com, o processo da superdotação, né, fogo e lareira. E aí, se a gente pensar também nessa maternidade, dentro do contexto que eu estou pesquisando, dentro do que eu estou pesquisando agora aqui com vocês, dentro da minha pesquisa, tem 2 dados que são importantes para vocês entenderem, tá. Na psicologia, a gente considera o puerpério emocional. Então, o puerpério emocional, ele é um grande período específico aí de adaptação à parentalidade. Então, a parentalidade em si já é um momento de vulnerabilidade, o puerpério é esse marcador temporal.
E aí, se a gente está falando de emoções, né, ele é muito individual, e aí por isso que a gente dá esse tempo de 2 anos de vida do bebê. A gente dá aí os primeiros 1000 dias das crianças, né, para poder fazer essa identificação. Então, ao longo de 2 anos de vida da criança, os casais vivem esse puerpério emocional. Para algumas mulheres, para alguns homens, eu vou falar aqui mais das mulheres, né, mas para as mulheres pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, ou pode demorar 2 anos, um pouquinho mais, varia de acordo com cada caso, mas esse puerpério emocional é esse período de adaptação à maternidade. Então, ele é marcado por ser um período de alteração hormonal, social, emocional e neurológica. Então, a gente precisa considerar isso. O puerpério também é um período de marcador fisiológico, então tem alterações hormonais, neurológicas mesmo, fisiológicas, de retorno do útero para o lugar, por exemplo, mas também ele é uma alteração cerebral e psíquica que a gente precisa considerar. E aí, de novo, a gente está falando sim de um processo de vulnerabilidade e de desenvolvimento, e eles andam em sincronia. Então pensa, essa mulher, além de estar vivendo um processo muito íntimo, muito sensível da vida dela, né, ela está se descobrindo mulher, ela está se descobrindo mãe daquela criança, com o corpo mudando, com tudo vivendo diferente, com as pessoas tratando ela diferente, ela ainda tem um chamado de se desenvolver, de aprender, de crescer, de se desenvolver. E que pode aí ser um momento também, caso não se desenvolva de adoecimento. Então pode ser sim que essa mulher adoeça com grande facilidade. E aí por que a gente está falando de maternidade e superdotação, né? Eu já falei para vocês os meus desejos, clínicos, mas também pessoais para essa pesquisa, mas por como que a gente vai unir isso dentro de uma pesquisa, né? São pontos significativos para o reconhecimento do eu, para o amadurecimento da identidade. Então, a gente está falando aí de um processo significativo e que se conversam. Então, se já é vulnerável, em tese, tá? Se já é vulnerável para uma mulher típica viver esse processo todo, como é para ela viver ainda sendo superdotada, sendo super sensível, pensando, tendo essa reflexão toda da forma como ela reflete, né? E são experiências que convocam a intimidade e a vulnerabilidade. Então, a superdotação, lidar com o diagnóstico, né, com a condição de superdotação, é uma condição muito íntima, muito vulnerável, bem como a maternidade. Então, a minha pergunta, né, veio desse jeito, desse movimento que eu trouxe para vocês até agora. A neurodiversidade, ela é um componente significante para o desenvolvimento da maternidade? Será que realmente isso faz diferença para o desenvolvimento de uma mulher puérpera, ser superdotada, ela é diferente das mulheres típicas? E aí, com isso, eu fiz o meu objetivo geral de pesquisa, que é compreender essa experiência de mulheres mães com superdotação e em relação à construção da maternidade do puerpério emocional, comparando as mulheres neurotípicas. Então, de novo, só para vocês lembrarem os termos técnicos, né, neurodiversidade são pessoas com funcionamento cerebral diferente da maioria, neurotípicas, aí a gente está falando no gráfico ali, né, estão dentro da maioria da população. Os meus objetivos específicos, então, verificar as alterações no projeto de vida das mulheres mães, investigar desafios emergentes na superdotação e no desempenho da maternidade, avaliar a resiliência das participantes em correspondência ao desempenho da maternidade, avaliar o nível de estresse das participantes frente ao exercício da maternidade, relacionar os resultados obtidos na resiliência de estresse, compreender a concepção da maternidade das participantes e relacionar com a resiliência e estresse. O método que a gente, ou seja, a estrutura, né, o caminho que a gente vai percorrer para fazer essa pesquisa, ela é feita do tipo observacional transacional, ou seja, é um corte aí dessa população, para a gente poder entender uma fotografia dessa população. Tem uma abordagem quanti-qualitativa. Então, as participantes serão mulheres mães que estão vivendo esse puerpério emocional. Esse vai ser um dos dados importantes, ou seja, com filhos até 2 anos de idade, brasileiras, voluntárias a participar e selecionadas de forma online. E elas vão ser separadas em 2 etapas, né, que são essas etapas mesmo quantitativas e qualitativas da pesquisa.
E aí, pensando no contexto social, né, do que essa pesquisa a gente vislumbra, eu trouxe 3 pontos, mas depois eu pensei de a gente conversar melhor, né, sobre isso tudo, mas alguns dos resultados esperados é que atualmente a gente não tem pesquisas que unam esses temas. Então, pensando nas bases de dados mais relevantes, pesquisamos PubMed, Cielo e NAPA, que é a Associação Americana de Psicologia, a gente não vê pesquisas envolvidas na área, né, então, na verdade, se a gente for pesquisar sobre superdotação na fase adulta e na velhice, a gente já vê um número bem baixo, mas maternidade realmente é um tema muito novo. Então, pensando nisso, a gente está desbravando aí um terreno novo, onde a gente está construindo um caminho novo na pesquisa. Então, tem um impacto direto para a saúde mental das mulheres mães atípicas. Então, na busca de um atendimento especializado, na busca de um reconhecimento também da sua maternidade, da sua experiência maternal, e tem essa contribuição científica, né, de nível nacional e internacional acerca da superdotação. E sem dúvida, para que seja cada vez mais, na verdade, é quase como se a gente estivesse abrindo a porta para mais discussões, né, uma pesquisa nunca se acaba nela, pelo menos se deseja que não se acabe nela, mas que a gente consiga abrir a conversa, para que a gente sente com mais pesquisadores e converse e entenda mesmo as necessidades desse público específico que está atualmente desassistido. E muito obrigada, deixei aqui minha rede social para vocês, caso vocês queiram me seguir, eu costumo conversar muito por lá, sobre ciência, sobre maternidade, sobre superdotação, estou sempre à disposição por lá. Ana Caroline, queria te parabenizar pela excelente compartilhamento, né, que você fez de toda a sua pesquisa, da importância da pesquisa e de que forma que essa pesquisa pode impactar na sociedade. Agradecer muito a tua presença conosco hoje e com certeza você traz um olhar, né, da importância da pesquisa para os nossos estudantes. E queria, nesse momento, só te fazer algumas perguntas. O que te levou ao programa de pós-graduação? O que te fez tomar a decisão de seguir para um mestrado, né? Você já como psicóloga, especialista, conta um pouco para a gente sobre essa tomada de decisão. O meio acadêmico, para mim, faz muito sentido dentro da minha profissão, assim, eu acho que é uma necessidade clínica também, eu não consigo fazer clínica sem estar lendo artigos, sem estar lendo os livros, né, ser psicólogo, ser profissional na área da saúde, a gente precisa de constante estudo. Mas eu sempre fui muito curiosa, e eu acho que é isso que me leva ao meio científico. Mas eu acho que tem um ponto extra, assim, eu entrei no mestrado com muito incentivo, como eu disse, né, eu sou uma mulher mãe, e eu tive muito incentivo da minha orientadora, e acho que isso é especial de dizer, a Bettini, ela tem um lugar muito especial na minha carreira, no meu coração, porque eu entrei na pós-graduação com a minha bebê com 6 meses de vida. E acho que para nós mulheres é muito difícil de sermos aceitas no mercado de trabalho, dentro da educação, quando depois que a gente se torna mãe. Parece como se a gente tivesse um impeditivo, né, e no meu caso foi ao contrário, foi quase como se eu tivesse um apoio. Os meus professores todos têm esse apoio de ver um potencial no profissional para que a gente consiga seguir. Então, eu acho que a minha filha foi um grande potencializador para eu entrar no mestrado, porque já era um desejo de uma necessidade profissional, clínica, por ser curiosa, por estar ali querendo caminhar no meio acadêmico, mas para de fato estar ali dentro, veio de uma professora ali, né, do programa, que é a Bettini, que segue junto comigo e que me motiva diariamente, mesmo tendo a minha filha aí seguindo, porque é um desafio grande, mas realmente acaba sendo prazeroso poder viver isso tudo com pessoas que sonham junto com a gente. Perfeito. Cada vez mais o mundo do trabalho abraça, né, as mulheres, mães, Uhum. e a inserção, ela é cada vez mais evidente. E, claro,
fazendo a sua pós, você vai encontrar alguns desafios pela frente e vai também ter um processo de desenvolvimento ainda maior do que você já obteve até aqui, né? Aquele aprendizado contínuo ao longo da vida que é fundamental e que impacta também depois positivamente na sua atividade profissional. Sim. Então, parabéns por essa Obrigada. decisão. Eu ia dizer também, obrigada, Elaine, mas é que tem algo do trabalho clínico que a gente tem depois de formado, que é aquela frase, na minha prática clínica, mas na minha prática clínica, né? E aí a gente fica, se torna um profissional que só ecoa a própria voz, né? E a gente para ali, estaciona, e quando a gente vai para o mestrado, quando a gente segue a linha acadêmica, o meio da pesquisa, a gente entende que existem outras vozes, e o nosso contexto, do que que eu vejo no meu consultório não é nada, né? E isso é importante. Então, conseguir continuar nossa carreira nesse sentido, é nos manter com as orelhas em pés, assim, os olhos atentos, né? De que a gente tem responsabilidade, que a gente precisa continuar seguindo. E cada vez mais o mundo do trabalho, ele exige, né, essa expertise do profissional. Uhum, Hoje, no caso, os pacientes, eles querem um profissional que tenha uma capacitação diferenciada. sim, Então, a continuidade do estudo, ela vai trazendo esse olhar. E não para nunca, Ana, eu te conto que não para nunca, a gente nunca consegue parar. uhum, E que seja, né, o mestrado o início para depois chegar no doutorado, pós-doutorado e os próximos desafios que vêm pela frente. Meus parabéns pela atividade profissional, pela atividade acadêmica e pela mulher e mãe que você é. obrigada. Agradecemos a tua participação em nome da comissão organizadora do Ciência, Tecnologia e Sociedade, e estaremos te encaminhando o certificado através do seu e-mail de participação nesse evento. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada também, obrigada a todo mundo que está assistindo. Obrigada a todos pela audiência. Vou convidá-los para se inscreverem no nosso canal e assistirem também às nossas próximas edições. Nós compartilharemos com vocês pesquisas de diferentes mestrandos e graduandos de diversos programas do ecossistema Ânima Educação. Agradecemos a todos pela audiência. Muito obrigada.